Abençoados e abençoadas, graça e paz. Espero que todos vocês estejam gozando a mais perfeita paz. Queridos, desde domingo, dia 1º de maio, não gravo um vídeo, mas estou aqui hoje, dia 5 de maio, numa quinta-feira, para gravar mais um vídeo para a nossa reflexão. Mas eu quero, antes de tudo, pedir a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscreva. Você que visualiza, não esqueça de dar um like, não custa nada, é de graça, aqui não se paga nada, tudo é gratuito. Dê um like lá, para que o YouTube recomende os meus vídeos a outras pessoas. Divulgue também, compartilhe este canal, se você assim entender que estas mensagens que tenho pregado aqui, ela tem servido para a edificação, para o fortalecimento e para o crescimento de cada um em graça. Queridos, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o tema: o que é morrer sem Jesus para os religiosos? Tem me trazido assim uma preocupação muito grande sobre este assunto, porque o que acontece quando uma pessoa morre? A gente percebe que a primeira pergunta que os religiosos fazem é essa: ele estava na igreja? Ele já havia aceitado Jesus como Salvador? Se a resposta for sim, que estava na igreja, então parece que estas pessoas se sentem assim aliviadas. Mas se a resposta for não, passa 1001 coisas na mente dessas pessoas. Eu mesmo já tive experiência dentro desse contexto. Eu me lembro que um dia encontrei um amigo de muitos anos e disse para ele meus sentimentos pela morte da sua irmã. E ele foi e me disse assim: ainda bem que ela estava na igreja. E é assim que muitos pensam, que muitos acham que o fato de estar na igreja é uma garantia de salvação, de estar salvo. Eles creem piamente que a pessoa aceitando Jesus como Salvador, se tornando membro de uma igreja, se batizando, e daí cumprindo, todos os cerimoniais, seguindo os preceitos dos homens, cumprindo todas as obrigações e deveres como membro dessa instituição religiosa, elas estão salvas. Por mais que lá, nas suas pregações, nos seus ensinos, eles sempre dizem assim: irmão, cuidado, que Jesus está voltando para você não ficar. Se conserta, meu irmão, se arrependa. Mensagens assim, ameaçando as pessoas, porque é o que eles mais fazem dentro desses lugares. Falando de um inferno criado como um lago de fogo, aonde aqueles que morrerem sem Jesus, ou mesmo que estejam dentro desses lugares, mas estejam em desobediência, em desacordo às normas, os princípios, as regras da liderança desses lugares, elas tendem a irem para o inferno. Essas ameaças são constantes dentro desses lugares. As pessoas não se sentem seguras. Elas não têm convicção, não têm certezas de que na verdade são salvas, porque lhes é
imposto todos os dias terror, medo, pavor. Quando se fala acerca do inferno, acerca do diabo como um ser espiritual, que anda tentando as pessoas 24 horas por dia, querendo tragá-las. Os sentimentos de culpas que essas pessoas ali dentro têm. Como eu preguei na minha última mensagem, perdidos dentro da igreja, mesmo cumprindo rituais, seguindo os preceitos dos homens, obedecendo, cumprindo regras, mas estão completamente perdidas dentro desses lugares. Porque esses lugares, na verdade, não lhes trazem nenhuma tranquilidade, nenhuma segurança, nenhuma certeza de nada. Talvez sejam os lugares onde mais tem pessoas problemáticas. Haja vista que há algumas grandes igrejas neopentecostais que, através da televisão, 24 horas por dia, eles tentam atrair pessoas para serem libertas, para que seus problemas sejam solucionados. É campanha disso, é campanha daquilo. E as pessoas, principalmente no domingo pela manhã, saem de suas casas correndo para esses lugares a fim de encontrar alívio, paz, segurança prometidas por esses líderes religiosos. Que na verdade a gente bem sabe o que é que está por trás de tudo isso, de todas essas coisas. Eles são treinados para trabalhar os sentimentos das pessoas, as suas fraquezas, as suas dificuldades, trabalhar a sua emoção, mexer com a sua parte emocional. E daí essas pessoas então se tornam presas fáceis desses líderes religiosos. E aí então eles conseguem alcançar os seus objetivos, as suas conveniências e os seus interesses. Então, o que é morrer sem Jesus? Morrer sem Jesus para os religiosos é você não aceitá-lo como seu Salvador. Se você não aceitar Jesus como Salvador, você não é salvo, você vai para o inferno. A tradicional pergunta deles é essa: já aceitou Jesus como seu Salvador? De qual igreja você é? Quem é o seu pastor? Aonde você congrega? São essas as perguntas feitas pelos religiosos. Você precisa então, se não aceitou, aceitar Jesus como seu Salvador. Porque se você não aceitar, quando você morrer, você vai para o inferno. Sim, queridos, todos nós vamos para o inferno. Porque o inferno significa sepultura. E todos nós um dia vamos para este lugar, de onde nunca mais vamos subir, segundo Jó capítulo 7, versículo 9. Eles ainda dizem que se você quer ir para o céu, tu tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Tu quer ir para o céu? Aceita então, levante a sua mão, vem aqui à frente. Isso só basta, isso é suficiente, segundo eles, para que uma pessoa possa ir para o céu. E quando esta pessoa então morrer, ela vai para o céu e então não para o inferno. Há quem diga que com a rejeição de aceitar Jesus como Salvador, haverá consequências eternas como castigo. O castigo espera, aguarda todas as pessoas que rejeitaram Jesus como Salvador, segundo eles, segundo a religião. O diabo, criado
pela religião como um ser espiritual, aguarda todos aqueles que rejeitaram Cristo como Salvador. Então todos estes, ao morrer, morreram sem Cristo, e então o seu destino é o inferno. Isso tudo para os religiosos evangélicos significa morrer sem Jesus. Essa é a explicação concedida, esta é a explicação dada por eles, aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador, que não se tornaram membro de uma igreja evangélica, porque somente os evangélicos vão para o céu, somente os evangélicos são salvos. É assim que eles ensinam, é assim que eles pensam, é assim que eles acreditam. Os que lá estão foram ensinados assim, e eles acreditam piamente em todas essas coisas. O medo e o pavor, o diabo e o inferno têm causado pavores às pessoas que lá frequentam, às pessoas que lá estão, e eles então tentam também transmitir, fazer com que as pessoas que não pertencem a esse meio também tenha medo, tenha pavor, tenha terror desse lugar chamado inferno, e com o diabo que os levará para lá por não ter aceito Cristo como Salvador e ter rejeitado. Então, todas essas coisas levam eles a pensarem assim. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Onde você congrega? Se a sua resposta for negativa, for não, o teu destino é o inferno. Você está completamente perdido. Quem lhes garante ir para o céu é aceitar Jesus, se tornar membro depois de se batizar e participar de todos os cerimoniais, seguir rituais, tradições, ter o líder espiritual como seu guia, obedecê-lo em tudo. Só isso pode garantir à pessoa o direito de ir para o céu. Mas eu quero te dizer, se assim for, como eles ensinam, o evangelho da graça de Deus, recebido por Paulo, o apóstolo dos gentios, de nada adiantou ou de nada adianta. Eles são contra o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus é o evangelho do Cristo ressuscitado. É um evangelho sem preceitos, sem rudimentos, sem regras, sem normas, sem ritos, sem cerimoniais. Esse é o evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Qual é então o evangelho ensinado e pregado pela religião? É o evangelho do Cristo Nazareno, o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, dada por Deus a Moisés para o seu povo, para o povo de Israel, que não conseguia cumprir, e foi preciso que o próprio Deus viesse, se fizesse carne, e cumprisse a lei no lugar de cada judeu. E ele veio, cumpriu toda a lei, e ao cumprir disse: está tudo consumado. Então, de nada adianta o evangelho da graça de Deus, porque é assim que eles ensinam, é assim que eles creem. Tem que ser daquela forma, tem que ser daquele jeito. Em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8,
no versículo 33, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Esse é o evangelho da graça de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Ninguém pode acusar. Ninguém pode acusar. Fomos justificados por Ele. E o justo viverá pela fé. O justo anda por fé. O justo, ele toma posse de todas as promessas de Deus. E assim, ele vai prosseguindo, avançando, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o louvor da glória de Deus. Paulo diz, irmãos, que a justificação é pela fé. Quem intentará acusação contra você, se você é um escolhido de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 1, no versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se Deus é quem o justifica, ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Nós somos eleitos, nós somos predestinados, propriedade exclusiva de Deus. Antes que o mundo existisse, nós já existíamos nele. O dia em que nascemos, o Espírito que estava com ele veio e passou a habitar nesse corpo que aqui está. E um dia esse corpo voltará à sepultura, ao inferno, ao pó da terra, de onde nunca mais vai subir. Mas quando nós morremos, o Espírito volta para Deus, para o lugar de onde ele veio. E assim ele está para sempre com o Senhor. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, que é na fé e na verdade. E fomos então, queridos, chamados para ser de Cristo. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Nada nos separa do amor de Deus. Não há mais condenação para quem é de Cristo, para quem está nele, para quem é propriedade dele. Não há nenhuma condenação. Então, por que não se tem que aceitar Jesus como Salvador? Porque Ele quem nos escolheu primeiro, antes. Ele quem nos escolheu, Ele quem nos amou primeiro. Quem sou eu, quem somos nós para aceitá-lo como nosso Salvador? Nós não tivemos essa opção, esse livre-arbítrio que eles lá dizem que temos. Sim, temos livre-arbítrio na questão das coisas desta terra, desta vida. Sim, quem escolhe somos nós. Mas nas coisas espirituais, nós não temos livre-arbítrio. Foi Ele quem escolheu, foi Ele quem decidiu, foi Ele quem nos formou no ventre, foi Ele que nos seus desígnios já preparou tudo para aqueles que são seus. Então, nós vivemos aqui, nesta vida, tomando posse de todas as sortes de bênção, crescendo em graça, avançando para o louvor de Deus. Temos a mente de Cristo, somos guiados e dirigidos por Ele. Não somos mais carnais, somos espirituais. E por sermos espirituais,
não estamos voltados para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo, para as coisas desta terra. Estamos voltados para o mundo espiritual de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Os espirituais voltam-se para as coisas de Deus, não ficam focados nas coisas desta vida, porque o seu governo não é humano, o seu governo é do Espírito. O ministério agora é do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso espírito, e no nosso espírito ele testifica que somos filhos de Deus, e assim nós vamos crescendo no conhecimento e na graça de Deus, prosseguindo, avançando cada vez mais, focado nele, amando o próximo, amando as pessoas, entendendo que somos todos iguais, que não somos mais do que quem quer que seja. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Morrer sem Jesus para os religiosos é uma coisa. É aquilo que eles ensinam e dizem que é o contrário de tudo que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, nos ensinou, do que a palavra de Deus tem nos ensinado. Vamos então, eleitos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus. Ninguém nos arrebata da sua mão, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Você é um eleito, predestinado, escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Assim sendo, graça e paz, beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.